Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 10. A gente vai ler versículo pra caramba. Então preciso que você preste atenção. Beleza? Fechado ou não? Nós vamos ler muito versículo hoje. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio! Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Presta atenção. Olha para o pastor. Então a primeira coisa que aconteceu foi que num lugar, um oficial romano, cara, era tipo uma espécie de soldado, um militar, ele teve uma visão, certo? Um anjo veio na sua direção e falou para ele: brother, Deus está vendo que você é fiel, Deus está vendo as coisas que você faz, então agora você vai procurar um mano chamado Pedro, ele está em tal lugar, numa casa, na beira do mar, ele está lá. Presta atenção, Deus faz tudo com uma intenção, Deus não faz nada à toa, Deus não desperdiça tempo, Deus não desperdiça unção, Deus não dá uma visão para alguém à toa, Deus sabe o que Ele está fazendo aqui, Deus está unindo 2 pessoas, que vão ser essenciais para a expansão, para a pregação do Evangelho, e para a compreensão da igreja daquela época, do que era a obra e o reino de Deus. Está comigo aqui ou não? Confia no pastor, mano. Versículo 9. Eu falei que a gente vai ler versículo pra caramba, mas vai dar tudo certo. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Segura até aí, olha para o pastor. Você já ouviu falar alguma parada a respeito do fato de que os judeus tinham um monte de regras alimentares? Várias paradas. Então vários animais eles não comiam, por causa da antiga aliança, por causa da aliança do Velho Testamento. A gente não precisa mais fazer essas paradas, porque nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Então agora a gente pode comer um churrasquinho, a gente pode comer umas paradas, pode comer um hambúrguer, porque a gente está na nova aliança. Posso ouvir um amém ou não? Viva o bacon. Mas, presta atenção, gosto muito de bacon. Quem gosta de bacon? Amém, glória a Deus por sua vida. Tem que acabar o vegano. Brincadeira, brincadeira, é brincadeira. Pastor diz que o vegano tem que acabar. Já pensou? Olha o corte. Misericórdia, deu corte para os caras. É meme, gente, é brincadeira. O que está acontecendo nessa visão? O que está... Mano do céu, por que eu falei isso? O que está acontecendo nessa visão é que Deus
está quebrando um paradigma na cabeça do Pedro. Deus está elevando o nível, mudando algo na sua mente, presta atenção. Deus está mudando algo na mente do Pedro. Guarda isso numa caixinha que vai ser importante. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, para ele não achar que era um negócio à toa. Então ele viu a mesma coisa 3 vezes. Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Presta atenção, porque nesse momento ele ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Mas olha só, quando acaba a visão, nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito de Deus lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Dá um amém no seu lugar. Esse encontro poderoso foi promovido por Deus. O Pedro teve uma visão e ele não tinha entendido nada. O Cornélio teve uma visão e ele só tinha entendido parcialmente o que estava acontecendo. Cornélio viu o anjo e o anjo falou: manda procurar o Pedro. Para quê? Cornélio não sabia. Pedro viu um monte de animais num lençol. E ele estava pensando: qual é o sentido disso? Ele ainda não sabia. Mas Deus sabia. A primeira coisa que você precisa aprender é: às vezes você pode ouvir algo de Deus no seu momento de oração. Às vezes Deus pode falar algo no seu coração. Deus pode usar o seu líder de célula, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar um amigo. Ou às vezes lendo a Bíblia você pode, algo que você não está compreendendo. Mas deixa eu te falar um negócio: Deus sabe de todas as coisas, porque enquanto a gente está enxergando aqui, Deus está vendo o início, o meio e o fim, porque Deus é eterno. Então confia em Deus, porque Ele tem um plano. Posso ouvir um amém ou não? Então fala assim, ó: Jesus é bom, pode confiar. É isso aí, mano. Vou fazer uma camiseta com essa frase: Jesus é bom, pode confiar, mano. Não é não? Jesus is good. Trust him. Olha só. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Guarda essa outra informação. Deus deu uma direção para o Cornélio. Ele sabia que ia acontecer algo. Ele não sabia de certo o que ia acontecer, mas o que ele fez? Ele chamou os seus amigos, os seus parentes. Sabe como a gente pode chamar isso em 2021? Célula. Fala célula. Célula, mano. Ele fez um rolê na casa dele para falar de Deus, para falar de Jesus. O que é uma célula, se não é exatamente um rolê nas nossas casas para a gente falar do Senhor Deus? Olha só. Quando Pedro chegou a casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando. Mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Porque o Cornélio não tinha compreensão. Então ele achava: mano, esse cara deve ser algum tipo de santo, alguma coisa. Lembre-se que os romanos naquela época tinham centenas de deuses. Então apesar dele conhecer a Deus, ele ainda não tinha a revelação completa. Presta atenção. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora, digam por que vocês mandaram me buscar. Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando em casa,
Por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde, um culto da tarde, de repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Presta atenção. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Deus não tem filhos prediletos. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus ama mais o outro do que eu. Pô, mas olha a vida que o cara vive, olha o que o cara tem, olha a célula do cara, olha a camiseta que o cara está usando, olha aquilo, Deus gosta mais dele do que de mim. A resposta é não. Às vezes uma circunstância acontece ao nosso redor e a gente acha assim: poxa, Deus não quer mais nada comigo mesmo, Deus não me ama mais. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem favoritismo. Aquilo que Deus quer fazer é para todos, o poder de Deus é para todos. Então todo mundo aqui pode fluir no poder de Deus e andar na graça de Deus, assim como pastor ou líder de célula, porque Deus não tem filhos prediletos. Está comigo aqui ou não? Presta atenção. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel: a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judeia, em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos os escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, e depois que ele ressuscitou dos mortos, e Ele nos mandou anunciar sua mensagem de toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Dá um amém no seu lugar. A pregação começa agora. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com ele alguns dias. Dá um amém no seu lugar. Presta atenção. Enquanto Pedro estava falando, estava trocando ideia, mensagem da cruz, mensagem do Evangelho. Ei, há perdão através do Senhor Jesus. Você já me ouviu pregando isso aqui 1 milhão de vezes. Eu falo disso toda sexta-feira. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas algo aconteceu enquanto Pedro estava falando. Enquanto ele falava, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e tomou aquelas pessoas, e eles começaram a falar em outras línguas e começaram a louvar a Deus. Isso quebrou um paradigma na mente do Pedro, porque ele achava que o dom do Espírito Santo era só para os judeus, era só para a tribo dele, era só para a raça dele, mas não, é para todo mundo, e todo mundo ali começou a fluir. Ele falou: caramba, o negócio está louco aqui, velho. Significa que Deus não tem filhos favoritos, significa que Deus não tem filhos prediletos, significa que o poder de Deus é para todos. Dá um amém no seu lugar. Eu falei para você que essa parada era porque Deus estava quebrando um paradigma na mente do Pedro, certo? Agora, pergunta: quem viu o tema da mensagem no Instagram do Multi? Fala eu. Qual o tema? De dentro para fora. De dentro para fora. E se você
estava pensando a respeito disso. Poxa, Atos 10, Davi está lendo o Espírito Santo descendo sobre Cornélio. O que isso tem a ver com o tema que o Davi falou, de dentro para fora? Hoje tem vigília, tomou afim. E o Davi está falando esse bagulho aí, deixa eu te explicar um negócio. A casa do Cornélio provavelmente era uma casa bonita. Ele era um militar, uma patente maneira, ganhava provavelmente bem. E a gente sabe que a casa era grande, porque a Bíblia diz que tinha muita gente. Tinha parentes e amigos. Tinha, sei lá, 20, 30 pessoas. Uma casa para comportar 20, 30 pessoas é uma casa grande, não é uma casa pequena. Devia ter um espaço, um quintalzão, uma piscina, uma cozinha boa. Isso é uma casa maneira. Agora uma pergunta para você. Responda. Essa é para responder em voz alta. É mais importante o que aconteceu dentro da casa do Cornélio? Ou mais importante era o tamanho da casa, a casa bonita, a fachada da casa? O que aconteceu dentro da casa. Mais importante é o que acontece do lado de dentro do que o que acontece do lado de fora. Olha aí, presta atenção, hein? Ei. Às vezes, a gente tem uma fachada bonita do lado de fora. Parece crente, anda igual crente, fala igual crente, mas por dentro está arrebentado. Por dentro está longe de Deus. Por dentro não lembra nem quando foi a última vez que abriu a Bíblia para ler. Por dentro não lembra nem quando foi a última vez que parou para orar em casa para falar com o Senhor Jesus. De que adianta ter uma fachada bonita se do lado de dentro não está acontecendo nada? A visão que Pedro teve foi para quebrar um paradigma na mente dele. A parada é que aquela coisa, aquela visão que aconteceu com Pedro e que aconteceu com Cornélio, também aconteceu na sua casa. Veja bem, quando você vai ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, tem uma parte que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre oração. E o que é que ele fala? Entra no seu quarto e fecha a porta. E ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto vai te responder. Presta atenção. Se você cultivar um relacionamento com Deus na sua casa, no seu quarto, no seu secreto, no seu momento, Deus vai te dar experiências novas, Deus vai falar com você, Deus vai se relacionar com você, você com a sua Bíblia, você coloca um louvor, fecha o quarto, fica de boa, tira o seu tempo com Deus, larga o celular, larga o WhatsApp, larga o YouTube um pouco, larga o Crunchyroll, espera um pouco, depois você faz essa parada. Vai orar, vai ler a Bíblia, deixa Deus falar com você e você vai ter experiências do lado de dentro. Posso ouvir um amém ou não? Mas o tema é de dentro para... Porque tudo aquilo que você constrói com Deus do lado de dentro, em algum momento tem que surtir efeito do lado de fora. Eu vou repetir. Tudo aquilo que você constrói com Deus do lado de dentro tem que surtir efeito em algum momento do lado de fora. Então você ora, você fecha a porta, você tira tempo com Deus, você lê a Bíblia, você faz jejum, você lê o plano de leitura que a gente está fazendo, você tem tempo com Deus, mas isso tem que ter efeito do lado de fora. Não tem como. O Pedro ali teve uma parada muito louca que aconteceu dentro da casa de Cornélio. Por quê? Porque as pessoas receberam do Espírito Santo ali, mas não parou ali. Porque depois, quando ele saiu, ele contou aquela experiência para os seus amigos apóstolos. Ele contou aquela experiência para a igreja de Jerusalém. E aquilo mudou a mentalidade da galera. Porque eles falaram assim, caramba, o Evangelho não é só para nós, o Evangelho é para todo mundo. Mudou a mentalidade deles, eles entenderam agora a missão de uma vez por todas. Eles se tornaram mais do que nunca verdadeiros missionários que anunciavam, porque sabiam que o poder de Deus também era derramado sobre outros povos. Então algo que acontece do lado de dentro também impulsiona a sua vida e o seu relacionamento com Deus do lado de fora. O negócio é que, se nós não estamos fazendo nada do lado de fora, significa que a gente não está fazendo absolutamente nada do lado de dentro.
Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Relacionamento com Deus reflete nas pessoas. Se você vive com Deus verdadeiramente, as pessoas vão saber que você vive, mano. Se você tem tempo de oração, se você tem tempo com a palavra de Deus, no momento que você estiver na frente dos seus amigos, você vai falar as palavras que Jesus falaria. Você vai viver da forma que Jesus viveria. Você vai se comportar da forma que Jesus se comportaria. Ei, presta atenção. Você fala que você é crente, automaticamente as pessoas estão olhando para a sua vida, mano. Se você fala que você é crente, está todo mundo medindo as suas atitudes. Quantos aqui, depois de se converter, ouviram a seguinte frase: você vai fazer isso, você não é crente? Eu já ouvi. Pode ser que alguém estava só te julgando, mas pode ser realmente que você estava pisando fora, estava dando vacilo. Você vai falar palavrão, você vai xingar, você vai armar esse rolo. Você não é crente? Você não está indo na igreja agora? Você não está indo no multi? Ei, se liga, de dentro para fora. Você constrói seu relacionamento com Deus, é do lado de dentro, é no seu quarto, é na sua casa, é no seu secreto, como o pessoal da internet gosta de falar. Mas a partir do momento que você constrói do lado de dentro, tem que ter impacto do lado de fora. Davi, como é que eu faço isso? Pregando o evangelho, mano. Anunciando, dando testemunho, falando para os seus amigos que você ama Jesus. Não precisa responder, pensa, não precisa responder, pensa. Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus de verdade? E quando eu falo falar de Jesus, eu não estou falando tipo assim, vamos no multi. Eu não estou falando tipo assim, vamos na célula, não é isso que eu estou te falando. Falar de Jesus, pregar o evangelho mesmo. Qual foi a última pessoa que você falou de verdade? Tipo assim, Jesus tem um plano na sua vida. Jesus ama você, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você para que você tivesse vida eterna. Pensa comigo, qual foi a última pessoa? Olha para mim. Qual foi? Sabe por quê? Relacionamento com Deus tem que impactar a vida das pessoas do lado de fora, mano. Domingo de manhã a gente vai fazer um evangelismo, cara, no Enem. Domingo de manhã, 9 horas. Quer botar em prática aquilo que você está construindo do lado de dentro? Uma galera me mandou mensagem falando assim, mano, já terminei o plano de 13 semanas, Davi. Terminei. Uma galera falou para mim assim, Davi, terminei o plano de 13 semanas e já comecei o Velho Testamento. Teve uma galera que já falou isso para mim. Eu também já acabei o Novo Testamento. Mas de que adianta a gente só guardar essa parada para nós? De dentro para fora. A gente está aqui. A gente está do lado de dentro. Mas a igreja não é de dentro para dentro. A igreja não é de crente para crente. A igreja é de dentro para fora. De verdade. Eu não quero trazer mais crente para dentro da igreja. Eu quero trazer as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eu não quero trazer quem se acha bom, quem se acha certinho. Não, eu estou suave, eu não tenho pecado. Mano, então segue sua vida aí, parça. Agora, a melhor pessoa é a que chega aqui e fala assim, Davi, eu estou arrebentado. Davi, eu estou longe de Deus. Davi, eu estou longe de Jesus. Davi, ora por mim. Davi, eu preciso de uma célula. Aí a gente coloca a pessoa numa célula, a gente investe, a gente cuida, e acontece com essa pessoa, igual aconteceu lá na casa do Cornélio, ela recebe o Espírito Santo, ela tem uma experiência com Deus, de repente está liderando a célula, está ganhando outras pessoas para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja é de dentro para fora. De dentro para fora. Isso é igreja, mano. E aí, cara, tem um texto maravilhoso, que é Lucas capítulo 24, versículo 32. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração, quando ele falava conosco no caminho, e nos explicava as escrituras? Nossa, Davi, que versículo é esse? Deixa eu te explicar. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou um tempo conversando com a galera, porque Jesus morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. Mas alguns discípulos tinham se dispersado. Então quando Jesus ressuscitou, ele foi trazendo os discípulos, ele foi trazendo a galera para perto de novo. Ele foi organizando a banca que tinha desanimado e que tinha dispersado. Quando a gente pensa nos discípulos de Jesus, a gente pensa nos 12, mas Jesus não tinha só 12, tinha mais de 12. A Bíblia fala sobre, por exemplo, 70 discípulos, 70 pessoas que seguiam Jesus. 2 desses 70 desanimaram, estavam tristes. Jesus morreu, e agora? O que a gente faz? Então eles estavam indo embora. Eles estavam num caminho que se chama o caminho de Emaús. É por isso que a gente canta a música de Emaús, que a gente cantou hoje. E ao partir o pão, não é assim?
Quase, né? Minha esposa fazendo bullying comigo, olha só. Mas, ó, essa aqui é a fita do Emaús. Os caras estavam andando, triste, cabisbaixo, emo. Vocês nem sabem o que é emo, né? Eles não sabem o que é emo. A gente sabe o que é emo, eles não sabem o que é emo. Depois você pesquisa aí o que é emo. Tem emo ainda? Tem? Tem emo ainda? Não, o Marco é emo, com certeza. Bom, Emocor vive, olha só. E aí, cara, os caras estavam emo, estavam tristes. Jesus aparece para os caras e começa a trocar ideia com eles. Jesus aparece para os caras. Fala, e aí, o que está pegando? Por que vocês estão assim? Eles falam, só você não está sabendo o que aconteceu agora. Só você, todo mundo sabe, menos você. E eles contam que o mestre deles havia morrido. E Jesus falou, vocês não entenderam nada. Estou parafraseando o texto, estou acabando já. Jesus falou, vocês não entenderam nada, cara. Anda aqui comigo. E aí Jesus começa a andar com eles no caminho. E Jesus começa a falar desde Moisés até aquele tempo que a lei, os profetas anunciavam a vinda dele mesmo. Quando eles chegam na casa, Jesus fala, partiu, estou indo embora. Eles falam, não, fica com a gente, vamos comer um negócio. E aí eles entram na casa. Jesus então pega o pão, presta atenção. Jesus pega o pão, Jesus parte o pão e dá graças. Quando Jesus faz isso, os olhos deles se abrem. Tum, é Jesus. Caramba, é Jesus. Uou! E Jesus desaparece. Porque Jesus já estava com o corpo glorificado. Jesus desaparece. E os caras ficam, caramba, era Jesus o tempo todo. E aí, eles soltam esse versículo. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Presta atenção. Existe uma forma de falar das Escrituras que faz o coração das pessoas queimar. Existe uma forma de falar da palavra de Deus que faz o coração das pessoas ficar incendiado. Essa é a minha meta, essa é a sua meta. A galera do louvor pode subir. Essa é a minha meta, essa é a sua meta. De dentro para fora. Nós, como Ministério Multi, nós, como PIB Marília, a gente tem vários objetivos, várias coisas que a gente quer conquistar. Mas, além de glorificar a Deus, nosso objetivo é muito simples: pregar o Evangelho, de dentro para fora, e pregar a palavra de Deus de uma forma que os corações fiquem incendiados. Quantos aqui já estavam, em algum momento, ouvindo uma mensagem na célula, no discipulado, aqui no culto, no multi, no domingo, não sei, numa conferência, e alguém pregou uma mensagem e seu coração ficou pegando fogo? Dá um amém no seu lugar, faz alguma coisa. Sabe quando a gente está ouvindo alguém falar sobre Jesus? Quando alguém está ouvindo alguém falar sobre a Bíblia, a gente fala assim, caramba, meu coração está queimando. Meu Deus, eu preciso falar disso para os outros. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você acabou de levantar a mão, cara. Aconteceu com a gente essa semana, comigo e com a minha esposa. Estava na mesa do Global. E o pastor da PIB de Curitiba, o pastor Pascoal Piragini, subiu para pregar uma palavra e, meu Deus, cara, todo mundo ficou tipo assim, velho, Jesus vai voltar agora. Galera se enfiando embaixo da mesa, foi um negócio absurdo. A nossa meta é essa. O nosso chamado é esse. Falar das Escrituras, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para os seus amigos, para as suas amigas, para aqueles que você ama. Falar do amor de Deus de uma forma que os corações venham a ficar incendiados, mano. A gente fala com paixão de tanta coisa. Quando o nosso time ganha, a gente manda mensagem para todo mundo. Seu time ganha, você manda figurinha para todo mundo do time rival. Eu sei, eu faço isso também. Eu fiz isso quarta-feira, para todos os meus amigos palmeirenses. Eu falei, agora, de que adianta a gente ter paixão na hora de falar de futebol? De que adianta a gente ter paixão na hora de falar de futebol, se na hora de falar de Jesus a gente nem prega? De que adianta você amar falar da sua série favorita,
De que adianta você vestir camiseta do anime que você mais gosta? De que adianta você vestir o seu time? De que adianta você falar com paixão de qualquer coisa? E quando você falar de Jesus, vamos na célula, mano? Não vou. Ah, Davi, não queria ir, não era para ir. Na hora certa, vamos orar. Ou, cadê a mensagem, a palavra que faz o coração das pessoas ficar incendiado, mano? Agora, para que você pregue de uma forma que o coração das pessoas queime, que o coração das pessoas fique incendiado, antes o seu coração tem que estar pegando fogo por Jesus. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem, mano. Então, se você quer pregar o evangelho realmente e quer que os corações peguem fogo, se você quer pregar o evangelho de verdade, quer fazer a diferença, e você quer que as pessoas venham a se converter, antes você tem que estar com o seu coração apaixonado por Jesus. Antes você tem que estar nos pés da cruz. Você tem que estar com o seu coração voltado para as coisas de Deus. Esse ministério multi, sempre teve como fundamento o evangelismo. Sempre foi a nossa cultura, a gente sempre fez isso. Só que, por causa de motivos óbvios, a gente ficou um tempo sem ir pra rua evangelizar, sem fazer as paradas que a gente fez. E parece que alguns esqueceram. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. O nosso chamado é pregar o evangelho e arrebentar de ganhar de gente para Jesus, velho. A gente não tá aqui para fazer outra coisa, não. A gente sempre falava isso, nós vamos continuar falando, que a gente tem um sonho. E o nosso sonho é ver essa igreja abarrotada de adolescente de forma que nem caiba nas cadeiras aqui as pessoas sentadas. O nosso sonho, e não é por número, não é para eu estampar um número em algum lugar, mas é porque quanto mais gente aqui dentro, menos gente lá fora indo para o inferno. É porque quanto mais gente aqui aos pés da cruz de Jesus, menos adolescente lá fora se prostituindo. Quanto mais gente aqui dentro, menos adolescente lá fora viciado em pornografia. Quanto mais gente aqui dentro, menos adolescente lá fora fazendo as coisas que desagradam a Deus. Nesse momento você tem amigo que está quebrando tudo lá fora. Nesse momento tem gente da sua sala, gente que você conhece que está arrebentando com tudo, mas você está aqui nos pés do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso só demonstra uma coisa para você: você já se encontrou com a graça de Deus, você já se encontrou com o amor de Deus. Agora você tem que ir lá, pegar na mão do seu amigo, com amor, com graça, com ousadia, e falar: existe algo melhor para você, e esse algo melhor está nos pés da cruz de Jesus. Existe algo de Deus para a sua vida, e esse algo de Deus, a resposta que você está procurando, você não vai encontrar no mundo. Você não vai encontrar nesse caminho que você está vivendo, porque o mundo vai te levar para longe de Deus, vai te levar para o caos, vai te levar para a tristeza. Mas Jesus Cristo tem vida para você. Existe vida, existe amor, existe salvação. De dentro para fora. De dentro para fora. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério, essa é a nossa bandeira. É por isso que a gente existe.